Você já se perguntou por que é que o evangelho escrito segundo Mateus começa com a genealogia de Jesus? Eu lembro que lá no início da minha conversão me questionava muito a respeito disso, afinal, Mateus capítulo de número 1 contém ali no seu início uma série de versículos com diferentes nomes. E eu lembro que eu ficava muito confuso e me perguntava o porquê daqueles nomes estarem ali. Eu sei que muitas pessoas acabam tendo as mesmas dúvidas e por talvez não entender a importância dessa informação, acabam até pulando a leitura desse bloco de versículos. Então, nesse vídeo, a gente vai de forma muito prática e direta estudar a respeito desse assunto e entender o que o autor quer nos comunicar e também o que o Senhor quer nos comunicar através da genealogia de Jesus. Mas antes da gente fazer a leitura e o estudo, eu quero te lembrar de algo muito importante, tá? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm particularidades específicas. Então, em número de capítulos, versículos, detalhes, forma qual é escrita e também para o leitor final. A gente pega, por exemplo, o livro de Mateus e o livro de Marcos, a gente sabe que Mateus escreve para o povo judeu e Marcos escreve para os romanos. É por isso que Mateus tem mais detalhes, capítulos, é um livro mais completo, enquanto Marcos foca muito mais nos milagres e realmente aponta para o poder de Jesus Cristo. Então, entender essa diferença de um evangelho para outro é fundamental. Além do mais, porque Mateus escreve para o povo judeu. E é por conta disso que ele é muito zeloso em trazer o cumprimento de profecias messiânicas descritas no Antigo Testamento para nós, agora na história ao longo do ministério de Jesus Cristo. Então, é importante você entender que Mateus tem esse zelo de mostrar ao longo do ministério público de Jesus Cristo como ele conseguiu cumprir as diferentes profecias messiânicas que estão descritas naquilo que é para nós os livros do Antigo Testamento. Tá? Então, partindo desse ponto, nós lemos agora Mateus capítulo 1, versículo 1, que nos diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então a gente acabou de entender que Mateus tem esse cuidado. E para o judeu, o Cristo que viria teria que sim respeitar uma genealogia messiânica. E é por conta disso que Mateus começa esse evangelho trazendo a genealogia de Jesus para mostrar que sim, Jesus cumpre a genealogia messiânica que está descrita nos livros anteriores. Tá? Então, esse já é o principal objetivo do porquê Mateus traz essa genealogia logo no começo. E para a gente entender um pouco de como isso pode ser confirmado, nós temos aqui 2 pontos. O primeiro é que Abraão aparece nessa genealogia cumprindo a profecia de Gênesis capítulo 12, versículo 3, que fala sobre toda a terra ser abençoada através da sua descendência e apontando para algo futuro e eterno, que realmente acaba se completando, se consumando de forma real e completa em Jesus Cristo. E a gente tem aqui também o famoso termo filho de Davi, que também atende a uma promessa, uma profecia messiânica de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 até o versículo 16, trazendo para nós aqui que realmente Jesus Cristo é o rei messiânico. Nós sabemos que esse bloco de versículos de 2 Samuel capítulo 7 aponta, num curto prazo, para o próprio rei Salomão. Porém, a completude daquela promessa só poderia ser cumprida em Jesus Cristo, no rei messiânico, no próprio Messias, o nosso Senhor e Salvador. Então aqui você já consegue entender por que Mateus inicia esse evangelho com essa genealogia. Esses nomes que vão se conectando trazem para nós cumprimentos de profecias antigas e que realmente confirmam que ele é o Cristo. E a divisão, desses nomes e dessa genealogia é muito interessante, porque Mateus 1,17 nos diz: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Cada um desses blocos, dessas divisões, tem um significado, né? Então, de Abraão até Davi, a gente tem aqui, de certa forma, um período de formação do povo de Israel. De Davi até o exílio, a gente tem aqui o período da monarquia, onde a gente tem aqui um tempo de vitória, mas também um tempo de queda, né? Um tempo de glória e um tempo de queda em relação àquele povo. E depois a gente tem o exílio até Cristo, que é o período aqui da espera e a vinda do nosso Senhor. Então são 3 blocos centrais que estão realmente ligados aí com a história do povo de Israel. E aqui eu achei algo muito interessante. Tá? Aqui o número 14, 14 gerações em cada bloco, pode estar ligado ao valor numérico do nome de Davi em hebraico, que também é 14. Então, isso aqui é algo que pode realmente ter acontecido porque aponta novamente para Jesus como rei messiânico e também para Davi como principal descendente aí de Jesus, visto que muitas vezes ele é chamado de filho de Davi. Tá? Então, essa pode ser uma relação que realmente acontece de forma intencional.
Vale lembrar que Jesus não teve somente essas gerações, como a sua descendência, mas que Mateus escolhe as principais e decide dividir elas de forma estratégica nesses 3 blocos, nessas 3 fases, e realmente consolidar cada fase com 14 gerações específicas, tá? Para trazer esse estudo aqui de forma muito breve, claro, eu utilizei um pouquinho das bíblias de estudo que eu tenho aqui. Então eu utilizei a Shed, utilizei também a Thomas Nelson e alguns outros materiais. E eu achei muito interessante, né? Porque é algo simples, básico, mas que traz muitas revelações para nós. Principalmente em entender que Jesus cumpre as profecias, que ele é o Cristo, e de ver o zelo que Deus tem em consolidar sua palavra de forma completa, de modo que cada versículo tem algo a nos ensinar. Todo detalhe da Bíblia tem algo a contribuir para o leitor e é por isso que nós não podemos deixar passar nenhum detalhe sequer, tá? Então, esse é o zelo de Deus em realmente comunicar para o seu povo através da sua palavra as verdades e realmente nos direcionar até Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, tá? Eu não poderia deixar de falar também para você que talvez quer estudar a Bíblia, não somente através de Bíblias de estudo física, mas de um material mais acessível, até mesmo financeiramente falando, da nossa Bíblia de estudo do Novo Testamento, que é um material que te permite estudar através do celular ou computador todos os 27 livros do Novo Testamento, capítulo por capítulo, com contexto histórico, cultural e teológico. O link da Bíblia de estudo do Novo Testamento está aqui na descrição do vídeo, você pode clicar para acessar mais informações e quem sabe fazer a sua inscrição. Agora, quero saber de você se esse estudo aqui foi interessante, se você já sabia disso e quais são os outros versículos ou textos da Bíblia que você quer também estudar de forma muito prática e rápida aqui através do nosso canal. Deixe o seu comentário, aperta o botão do gostei se esse conteúdo fez sentido para você e também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Douglas Pereira. A gente se vê no nosso próximo vídeo, eu espero que Deus te abençoe de forma abundante, próspera, que você tenha muita sabedoria da parte do Senhor e que Cristo realmente se revele para você de forma verdadeira. Amém? Deus te abençoe e até mais.